Olá, gente. Olá. Caiu minha conexão, acho que deve ter sido por causa da chuva. Vocês devem estar ouvindo aí no fundo a chuva. Acabou de dar um trovão aqui, está chovendo bastante de um jeito. Mas de todo jeito, então eu vou recomeçar esse vídeo, porque ele acabou caindo a conexão. E eu estava falando sobre pensão alimentícia, né? E eu estava dizendo como é que se chega ao valor de pensão alimentícia. Então é sempre um equilíbrio entre a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Oi, Noélia, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Legal que você veio acompanhar essa live aqui. E esse equilíbrio é muito importante, mas não existe em lugar nenhum, não existe nenhuma lei que determine que o valor da pensão de alimentício tem que ser um 10, 20, 30, 40, 100% dos rendimentos de quem vai pagar essa pensão alimentícia. Não é assim que funciona, né? Sempre tem que haver um equilíbrio. O que existe é assim, existe uma praxe, né? Se o casal que está se separando, ele não chega num acordo do valor de pensão que deve ser estabelecido, o que acontece é que, nossa, eu estou sem microfone. Nossa, deixa eu colocar o microfone aqui, ó. Pronto. Melhorou o som agora. Quem está recebendo o som legal, por favor, dá um coraçãozinho aí, dá um joinha para eu saber que está legal o som, tá? Então o que acontece é o seguinte, se o casal não chega num acordo, se o casal não consegue de jeito nenhum chegar num valor de pensão alimentícia, o que acontece é que isso vira um processo, isso vai parar na mão do juiz, e os juízes, de uma maneira geral, têm como hábito... Oi, Lídia, boa noite. Os juízes têm como hábito determinar o valor de pensão entre 20% e 30% dos rendimentos de quem vai pagar a pensão, tá? Isso assim, para todos os filhos, mais ou menos isso. Depois isso é dividido igualmente entre eles. Mas existe uma praxe que os juízes usam, tá? Nada impede que isso seja um pouco mais, isso seja um pouco menos, mas é mais ou menos assim que é estabelecido. Então, isso é importante vocês terem em mente, que não existe nenhuma lei que determine um valor fixo, um percentual fixo dos rendimentos, tá? Não existe. Isso pode ser livremente acordado entre as partes. Ok. Então, muita gente me pergunta também se a pessoa estiver desempregada ou se a pessoa estiver empregada, como é que funciona essa questão do... Oi, Paula. Obrigado. Oi, Silvânia. Funciona assim, olha, quando isso é estabelecido um termo judicial ou extrajudicial, normalmente se define duas situações onde vão ser estabelecidos os termos desse pagamento. A primeira situação é quando existe um vínculo empregatício, tá? Então, quando a pessoa tem vínculo, está trabalhando, tem carteira assinada, tem vínculo, normalmente se estabelece um percentual do rendimento líquido dessa pessoa, que pode ser o valor acordado ou pode ser estabelecido por um juiz, por uma juíza, tá? Também existe a situação onde a pessoa está desempregada ou então essa pessoa trabalha como autônoma. Mas, mesmo assim, é estabelecida uma pensão alimentícia. Porque não é porque a pessoa está desempregada que os filhos vão deixar de comer, vão deixar de se vestir, vão deixar de ir para a escola, vão deixar de ter todas as necessidades que eles têm no dia a dia, né? Isso não teria sentido. Então, mesmo desempregada, a pessoa que paga a pensão alimentícia se obriga a pagar. E como que é feito isso? É feito através de um percentual, de uma proporcionalidade do salário mínimo. Oi, Marli. Oi, Dete. Boa noite. Oi, Su. Muito obrigado, Sônia. Então, a pessoa está desempregada, então ela estabelece, bom, mesmo desempregada, essa pessoa se compromete a pagar, sei lá, meio salário mínimo, ou um salário mínimo, ou 5 salários mínimos, ou 10, ou 1.000 salários mínimos, não importa. Isso pode ser estabelecido entre as partes, ou pode ser estabelecido por um juiz. A mesma coisa se for o caso de um trabalho autônomo.
O cara trabalha como autônomo, o pai trabalha como autônomo, então também é estabelecido um percentual ou um valor, tantos salários mínimos que ele se compromete a pagar nessas condições. Tá? Isso sempre tem essas duas situações. Ou a pessoa está empregada, tem vínculo empregatício e é um percentual dos rendimentos líquidos, ou então é um valor de salário mínimo. Ok, muito bem. E outra coisa que as pessoas me perguntam muito é assim, o que está definido em relação à pensão alimentícia vale para sempre? Pode ser modificado? Pode. Tecnicamente se diz o seguinte: a sentença que fixa os alimentos não transita em julgado. O que quer dizer? Você pode, a qualquer momento, rever os valores que estão envolvidos na pensão alimentícia. E como que é isso? É assim, se qualquer um dos lados tiver uma alteração da condição econômica, a pensão alimentícia pode e deve ser revista. Então, por exemplo, você está lá com o seu filho. Oi, Nita. Oi, Eva. Obrigado. Lucimara, tudo bem? Eu vou tentar responder depois todas as questões de vocês, tá? Mas eu primeiro quero completar o raciocínio e depois eu vou tentar voltar para essas perguntas. Então, se por exemplo, o seu filho cresceu, o seu filho tem outras necessidades, ou você está passando por alguma dificuldade específica, então você pode fazer uma ação revisional de pensão, ou então você pode chamar para um acordo e tentar rever, explicar para o pai das crianças: olha, com este valor de pensão eu não estou conseguindo tocar a vida, eu não estou conseguindo cuidar dos nossos filhos, então eu preciso que essa pensão seja revista para mais, que a gente aumente esse valor de pensão. E aí a gente, dentro do processo ou dentro de uma mediação, a gente tenta fazer essa modificação. Da mesma forma, quem está pagando também pode ter algum problema. Ou seja, pode sofrer um acidente, ou pode constituir outra família e ter outro filho, pode ter outros compromissos, e este pai, ele pode também entrar com uma revisional para que este valor de pensão seja revisto, seja diminuído. Então, tanto por um lado como por outro, sempre é possível se fazer revisão desses valores de pensão. Isso se faz também de uma forma muito tranquila, de uma forma muito simples, tá? Lógico, o que eu sempre digo, as questões de família, o processo nunca é um meio adequado de resolução desse tipo de conflito, desse tipo de problema. O melhor é que tudo isso seja feito através de uma mediação. Mas a gente sabe que nem sempre é possível resolver através de mediação, então aí se vai para um processo. Mas o processo sempre é muito doloroso, o processo sempre é muito desgastante, é muito demorado, não é a melhor solução. A melhor solução é um acordo, é chegar numa mediação, é tentar fazer as coisas amigavelmente. Oi, Isabel. Márcia, tudo bem? Márcia, você fez uma pergunta durante a semana, né? Se não me engano. Eu vou ver depois. Bom, que mais? Eu vou tentar agora. Tem uma coisa também as pessoas me perguntam muito sobre como cobrar, né? Como cobrar a pensão atrasada, como que é esse negócio de pensão. Então, também, em tese, são procedimentos muito simples, né? Se foi decidida uma pensão judicialmente, isso quer dizer que existe uma pessoa obrigada a pagar aquela pensão. Se ela não pagar essa pensão, você faz uma execução da pensão, não é? E essa execução tem um rito próprio e ela transcorre de uma certa forma, e você vai cobrar todas as pensões atrasadas, as diferenças de pensão, de pensões, enfim, tudo que está relativo ao que foi acordado e que não está sendo cumprido, tá? Isso também é tranquilo. E tem a questão da prisão, né? A prisão é uma situação difícil, né? Difícil eu acho que para todos os lados, mesmo para quem pede, para quem tem o pedido de prisão decretada. E quando que você pode pedir? Você pode pedir, em tese, a partir do primeiro dia de atraso, é possível pedir uma prisão. Mas é lógico que isso é contra o bom senso, não é? Então, normalmente se espera um tempo razoável,
antes que se ingresse com um pedido tão forte, uma medida tão drástica com relação a quem tem um valor, que está devendo um valor de pensão, né? A pensão pode ser decretada por 30 dias, né? Podendo se estender ainda mais isso, mas o fato de a pessoa ser presa, se ela for presa, isso não quer dizer que ela não precise pagar a pensão. Ela continua com o dever de pagar a pensão, só que ela ainda vai ter uma medida judicial ainda agravante, né? E aí fica tudo muito pior, entende? Então é uma atitude muito drástica, é uma atitude que não só se toma quando as coisas realmente já extrapolaram qualquer condição de negociação, de conversa. É uma coisa que não se deve usar à torto e à direito, né? É um mecanismo muito forte. E também, com o novo Código de Processo Civil, é possível também que você coloque o nome de um devedor de pensão no SPC, como um devedor, como se você está devendo lá qualquer coisa, um carnê nas Casas Bahia, você tem uma dívida, a Casa Bahia vai colocar o seu nome no Serasa, no SPC, você também pode colocar o nome de quem está devendo no Serasa e você suja o nome da pessoa, tá? Oi, Monique. Até que idade se paga a pensão? Monique, de onde você é? Coloca para mim de que cidade você está falando. Olha, é o seguinte, a pensão ela é devida até a maioridade civil, ou seja, até os 18 anos. Porém, se essa pessoa estiver cursando um curso superior, até fazendo faculdade, então a pensão se estende até o término da faculdade, ou então até os 25 anos. Né? Isso quer dizer o seguinte, se a pessoa estiver fazendo faculdade com 30 anos, ela não tem direito à pensão. Ela tem direito a receber pensão, vamos supor, ela fez 18 anos, então em tese ela não teria mais direito de receber, mas se ela estiver na faculdade, então a obrigação vai até os 25 anos, ou então até que termine o curso superior. Tá? Ok, Lucimara. Lucimara está me dizendo o seguinte, que ela tem uma filha especial de 14 anos, que depende dela para tudo, ela não trabalha e ela depende de pensão. Então, eu suponho que você já tenha uma pensão estabelecida, que você receba essa pensão, né? É isso. Deixa eu ver aqui. Lucinha. Como acontece pensão pós-divórcio quando a pessoa está doente e há anos sem poder trabalhar? Lucinha, é o seguinte, essas questões de pensão para o cônjuge, para a mulher, elas não são tão claras como é uma pensão para um filho, para um menor. Tá? Isso tem que se ver caso a caso, como que é essa questão da doença, quanto tempo ocorreu a separação, enfim, é uma coisa que tem que ser vista caso a caso. Depois, se você quiser, você pode entrar em contato comigo, eu vou colocar meu WhatsApp, você pode mandar mensagem e a gente pode conversar sobre isso, tá? O que mais? A Márcia, é isso mesmo, né? A Márcia está dizendo que supostamente, eu imagino que seja o pai do seu filho, deposita R$150, sendo que ele assinou um compromisso de pagar meio salário. Bom, então se ele tem esse compromisso judicial de pagar meio salário, ele está pagando a menos, ele está em dívida com você, você tem que fazer uma execução, uma ação de execução de pensão alimentícia. Tá? Esse é o jeito de cobrar. Monique, eu respondi, vamos ver. Anitta Santana, falando que tem 2 filhos, sendo que um já fez 19 e o outro 17, mas o pai não dá nada a nenhum deles. Bom, é como eu disse, quem tem 19, se tiver cursando um curso superior, pode pedir pensão sim para o pai, mas aí é ele que tem que pedir pensão, não é você, tá? E o outro com 17, também ele tem direito à pensão, porque ele é menor de idade, tá? GG está falando que pensão é puro sofrimento. Olha, GG, é sempre difícil, né? Que eu sempre coloco aqui na página Divórcio Suave, que o divórcio é um momento muito difícil.
emocionalmente, mas é um momento de reconstrução pessoal também muito importante. E essa questão da pensão é uma das dificuldades práticas e às vezes se torna até, pelo desgaste, muito difícil de lidar. Mas tem que ser encarado de frente, não tem outro jeito, né? A Monique está dizendo que a filha tem 18 anos e o ex se comprometeu a pagar enquanto ela tiver. Eu não entendi. É o que eu digo, né? Até os 18 anos, a pensão ela é devida de forma cristalina. Depois dos 18, se a pessoa estiver cursando faculdade, aí então ela também tem direito à pensão até os 25, ou então até que termine a faculdade. Tá? Vamos ver. O que mais tem aqui de pergunta? Olha, uma criança especial, ela pode, também depende de caso a caso, tá? Cada situação, qual que é a dificuldade da criança, ela pode sim continuar pedindo pensão mesmo na idade adulta, tá? Mas isso é uma situação um pouco diferente dessa questão das crianças, da obrigatoriedade de pagar pensão, que vem com uma separação. Então, no caso de uma criança especial, ela vai ser criança entre aspas, até os 18, ela vai ter direito a essa pensão, e depois, dependendo do caso que ela se enquadre, ela vai ser um adulto que vai pedir pensão por conta das dificuldades dela, tá? Então, já fica um pouco diferente, tá? A Tessiane Moreto fala Tessiane, coloca para mim aí de onde que vocês são. Todos que vocês entram e fazem um comentário, eu queria tanto saber de onde que vocês são, porque eu acabo falando para o Brasil inteiro, né? E eu tenho muita curiosidade de perceber o alcance que a gente tem aqui com o Divórcio Suave. Eu sei que em Manaus tem muita gente que vê, no Rio Grande do Sul tem muita gente que vê. Então coloca para mim aí de onde que vocês são, tá? Tessiane fala assim, acordo de pensão sem entrar na justiça seria um bom acordo se ambos os lados concordassem? Claro que sim, claro que sim. É possível fazer esse acordo, né, sem entrar na justiça. Você pode e deve fazer isso. É muito mais rápido, é muito mais barato. Depois você pode entrar em contato comigo que eu explico melhor para você como é que funciona isso. Tá? Tuiuti, Ticiane, interior de São Paulo. Tá? Pode depois mandar mensagem e eu te explico direitinho como é que é possível ser feito isso. Eu vou ver algumas perguntas de pessoas que me mandaram durante a semana, porque eu falei desde a terça-feira, eu estou colocando na página que eu vou fazer essa live, né? A Dani Ferreira me pergunta justamente isso. Olha, já recebo a pensão do meu filho, mas queria saber se tenho como pedir aumento porque não estou trabalhando e pago aluguel. Ok, é o que eu disse. O acordo de pensão, a sentença que estabelece pensão, ou mesmo um acordo, qualquer acordo que você faça, ou mesmo uma decisão judicial, ela pode ser revista, desde que tenha alguma mudança nas condições de quem paga ou de quem recebe. Então, se quem está pagando, de repente, está passando por uma dificuldade muito grande, ou mudou as condições econômicas dessa pessoa, ou constituiu nova família, tem um outro filho, tudo isso muda a condição dela. Então, ela pode pleitear uma redução do valor de pensão. Do mesmo jeito, quem recebe, se por um acaso começa a ter outras necessidades, ou a própria condição econômica também se alterou, também é possível pedir um aumento de pensão. Tá? Isso é um equilíbrio. Lembra que eu falei no início, o binômio entre possibilidade e necessidade. A Rose pergunta qual é o valor da pensão quando se é autônomo. Também você pode definir qualquer valor de pensão, você pode combinar, acordar esse valor de pensão, e vai ser sempre baseado em salários mínimos. Pode ser meio, 1, 2, 3 mil, não interessa. Isso vocês vão combinar ou vai sair uma decisão judicial. Mas é com base em salário mínimo. A Márcia mandou aqui, eu já respondi.
A Ana Lúcia, que sempre curte, sempre comenta, né? Ela está dizendo que faz 4 anos que recebe pensão, só que não teve nenhum reajuste. Tenho medo de ir para a justiça e, ao invés de aumentar, diminuir. Ana, eu acho que você tem que conversar, né? Tem que conversar e ver se é possível. Só vai diminuir se houver um pedido de diminuição dessa pensão e for justificado o porquê do pedido de diminuição. Isso tudo tem que ser demonstrado dentro de um processo. Ou se for extraprocessual, então aí isso vai ser conversado numa mesa de negociação com o mediador. Também, se você tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp. O meu WhatsApp está na página, 11 996 225 490, tá? Então vocês podem também ficar à vontade para mandar mensagem. A Ana Oliveira diz que depois de ter assinado o divórcio, tem como recorrer, tipo abrir mão da casa e paga uma pensão muito alta? Eu não entendi direito a sua pergunta, mas é o que eu acabei de dizer. Sempre pode ser modificada a questão da pensão, tá? Olha, aqui a Maria Chaves faz uma pergunta muito legal aqui, olha. Ela está falando que conhece alguém que não pagava pensão alimentícia e acabou sendo preso por 30 dias, né? E disseram que depois de 30 dias, se ele for solto, ele não deve mais nada. Não é verdade. Não tem nada a ver a prisão com o valor que é devido. Não tem nada a ver. Vai ficar preso e vai sair e vai continuar devendo. Não é assim que funciona, tá? O que mais? A Rosana Moreira também está me perguntando sobre a questão da idade, eu já respondi. A Ellen Cristina faz uma pergunta super interessante também, olha. Meu ex-marido não paga pensão, o que eu devo fazer, sendo que todos os fins de semana ele pega as crianças? Ó, gente, é muito interessante que vocês não confundam as coisas. Se ele não paga pensão, se não tem nenhuma... Então vamos ver. Tem uma pensão estabelecida e ele não paga? Muito bem, então ele está devendo pensão. Então você entra com uma ação de execução. Agora, ele não paga pensão, mas não tem nenhuma pensão estabelecida. Então ele não está devendo. Então você precisa entrar com uma ação de alimentos para estabelecer uma pensão, para que aí ele possa pagar. É assim que funciona. Agora, essa questão de pegar as crianças todo final de semana não tem nada a ver com a pensão, né? Não se deve nunca fazer isso, né? Às vezes acontece, a pessoa pensa assim que se ele não paga a pensão, ele não tem direito de ver as crianças, ficar com as crianças. Não, são coisas diferentes, né? Inclusive isso é um direito das crianças, ficar com o pai, ficar com a mãe, ter essa convivência. Isso é muito importante. E isso não deve nunca ser misturado com a questão da pensão, são coisas diferentes, tá? Depois a Marineide Silva conta aqui um caso que é bem mais complicado. Então, Marineide, se você quiser alguma orientação, eu peço para você entrar em contato comigo em inbox para que eu possa explicar para você, tá? A Maria Rios fala se é possível ser obrigada a pagar uma pensão para o marido porque ele não trabalha. Olha, não, hoje em dia é muito difícil, é muito complicado que um cônjuge consiga uma pensão do outro, tá? Isso tem que ser demonstrado dentro de um processo e isso não é muito fácil, tanto para um lado como para o outro, tá? Noélia Santana, moro em Piracicaba, estou desempregado e separado há 4 meses. O meu ex mora na Bahia e manda 500. Queria saber se esse valor está certo. Tenho uma filha de 15 e um filho que acabou de fazer 18. Noélia, está coçando aqui, gente. Desculpa. Noélia, é o seguinte, não, como eu falei no início, não existe em lugar nenhum escrito que o valor de uma pensão tem que ser isso ou aquilo, que isso é combinado entre vocês ou então é uma decisão judicial, tá? Então, se ele manda 500, precisa ver se isso é fruto de uma decisão judicial, se isso foi combinado entre vocês, o que é que aconteceu, tá? Se você também quiser mais orientações, você pode entrar em contato comigo e a gente pode tentar te ajudar de algum jeito. A Lucinha de novo. Dizendo que tem síndrome do pânico. Tá. Também é um caso
que precisa ser analisado, não tem nada a ver com a pensão das crianças, tá? É uma coisa diferente, é uma outra situação. Também, se você quiser entrar em contato comigo, eu posso dar uma orientação melhor. Gente, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação que eu tenha feito aqui para ajudar vocês nessa situação, né, da pensão alimentícia. Também pode ser pedido a qualquer tempo, né? Não é porque você separou há um certo tempo e não pediu ainda que você não vai pedir mais. Você pode pedir sim para o pai das crianças. Enfim, é muito importante que vocês entendam que a pensão alimentícia é um direito das crianças. Não é um direito da mãe ou do pai. As crianças têm o direito de receber uma pensão alimentícia. Tá? Tanto é que, na verdade, a mãe não pode abrir mão disso. É muito complicado abrir mão disso, porque é um direito deles, é o bem-estar deles, é a formação deles. Então, não deixe isso de lado, isso é muito importante. Se você se orientar a respeito da pensão alimentícia, você vai estar fazendo bem o seu papel de mãe ou de pai, de responsável por essas crianças, tá? Gente, é isso. Eu espero que tenha sido legal essa live, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham tirado dúvidas. Se houver ainda dúvidas a respeito disso, vocês podem entrar em contato comigo. Quem está entrando agora não me conhece, eu vou falar de novo, eu sou Adalberto Arilha, sou advogado, sou criador do projeto Divórcio Suave. Eu normalmente não faço lives de cunho jurídico, mas eu não tive que fazer essa live sobre pensão alimentícia porque eu recebo muitas mensagens pedindo explicação sobre isso, tá? Então, tem o meu WhatsApp em algum lugar aí, é 11 996 225 490. Também pode ficar à vontade de entrar em contato comigo. Tem a página Divórcio Suave, vocês podem mandar mensagem. E tem o meu perfil também, Adalberto Arilha, que vocês podem entrar lá e deixar a mensagem que vocês quiserem, tá? GG, obrigado, é isso mesmo, né? O direito da criança. Isaura, boa noite para vocês. Letícia, boa noite. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e, de novo, foi um prazer fazer isso de novo com vocês, tá? Eu estava com saudade porque fazia já acho que 3 semanas que eu não fazia live e eu estava louco para ter esse contato de novo para vocês, que é muito, muito, muito recompensador para mim, tá? Meninas, Liliane, boa noite. Beijo para vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau.